Amigos do Correio do Pampa, a nossa entrevista de hoje é com uma das personalidades políticas mais importantes desse país. Ele foi prefeito, deputado federal, chegou a presidente do Brasil, enfrentando 22 candidatos, entre eles Lula e Brizola, e hoje é senador por Alagoas. Eu me refiro a Fernando Collor de Mello, com quem passo a conversar a partir de agora. Em primeiro lugar, eu vou lhe perguntar. Olá. Eu queria cumprimentar o senhor, doutor Cláudio, muito obrigado pelo convite que me fez para poder participar dessa conversa, desse bate-papo, e é uma alegria, sobretudo, estar em terras gaúchas, né? Por onde também, nas minhas veias, corre o sangue dos Pampas. Então, fico muito feliz de poder estar nessa tarde conversando com o senhor e com todos os nossos ouvintes. O senhor conhece aqui a fronteira entre Livramento e Rivera? Teve a oportunidade de vir até aqui ou não? Tive, eu passei por aí. Livramento é uma cidade muito antiga, né? Tem uma história muito bonita. E Rivera que fica do outro lado, não é isso? Fica exatamente, são duas cidades gêmeas. A fronteira. Exato. Nós estamos enfrentando essa pandemia aqui, senador, de forma conjunta. Como não existe uma divisão entre as duas cidades, veja só a integração. Os doentes de Covid que tiverem que ir para uma UTI, se não tiver lugar de Livramento, vão para Rivera, para o Hospital de Rivera, e vice-versa. Então, realmente é uma integração. Né? Isso é muito bom. Me diga, como é que o senhor está enfrentando a quarentena? Bom, rigorosamente obedecendo a todas as determinações da Organização Mundial da Saúde e do que a academia e a ciência determinam, não é? Obedecendo a quarentena, não tenho saído, não tenho me movimentado, não tenho participado de aglomerações, tenho utilizado máscara, lavado sempre as mãos, utilizando o álcool gel, respeitando o distanciamento social. Enfim, já lá se vão quase 6 meses, né? Mas enfrentando com muita galhardia. O importante é nós darmos o exemplo, não é? Seguirmos as recomendações e podermos o quanto antes nos livrarmos dessa propagação, dessa pandemia que afeta todo o planeta e particularmente o nosso Brasil. Seu deslocamento de Brasília para São Paulo, enfim, Alagoas, tem sido de avião ou de carro? De carro. Eu não fui a Alagoas ainda, porque o início da pandemia me pegou em Brasília. Eu tive que vir a São Paulo para fazer os meus exames de rotina, o check-up anual, mas vim de carro, vim dirigindo de Brasília aqui, e estou voltando essa semana agora, no final dessa semana, voltando para Brasília também de carro, porque o avião, embora eu tenha tido informações e fotos também de que os passageiros estavam todos usando máscaras, mas não está sendo obedecido aquele distanciamento entre as poltronas. Então, aquela disposição de três poltronas aqui, 3 poltronas ali, estão todas cheias, lotadas, e então, para evitar qualquer tipo de possibilidade de contágio, eu preferi vir de carro. E foi uma viagem boa, as estradas estão boas. Senador, o Brasil já passou de 100 mil mortes por coronavírus. Qual é a sua avaliação da situação atual? Eu já lhe pergunto se, de alguma forma, o senhor entende que deveríamos ter no Ministério da Saúde um técnico, já que há 4 meses nós estamos, evidentemente, com ministros que não têm o devido preparo para o enfrentamento da Covid. Qual é a sua avaliação sobre a política de contenção do vírus a nível federal? Eu acho que é uma área em que nós não estamos definitivamente indo bem, porque agora há pouco você nos deu um exemplo dessa união de esforços que está havendo entre Santana do Livramento e Rivera. Ou seja, um ajudando o outro, estabelecendo as mesmas regras, os mesmos métodos. Então, há uma unidade de ação. Há uma unidade na ação empreendida no combate ao Covid-19. No Brasil, nós não estamos assistindo isso, diferentemente do que nós temos conhecimento do que acontece no restante do mundo, onde as lideranças desses países uniram
a nação, as suas nações, em torno desse combate, porque é um inimigo invisível para o qual nós não temos medicamentos, não temos vacinas, então nós precisamos ainda mais, não é, de nos associarmos ao conhecimento da ciência, da academia e seguirmos as suas recomendações e fazermos com que essas recomendações sejam seguidas também pelos entes federados. Aqui no Brasil nós estamos vendo exatamente o contrário. O presidente da República tomando decisões absolutamente contrário ao que diz a corrente majoritária da ciência, brigando com os governadores, brigando com os prefeitos, ao invés de se integrar a eles e poder juntos construir uma agenda para a nação e, com isso, mais juntos e unidos e mais fortes, combater o Covid. Isso não está existindo. No que diz respeito ao exemplo também, os exemplos não são bons. Participou de manifestações e de aglomerações, enquanto se dizia não participe de aglomerações, utilize máscara, e ele não utilizou máscara. Então, a população, isso causou um efeito muito danoso, porque a população ela fica sem saber a quem atender. Se ao comando do presidente da República, e as pessoas dizem, olha, se o presidente está fazendo assim, é porque é o certo. Muitas pessoas agem dessa forma, né? É o chamado efeito demonstração. Então, cada vez que ele agia dessa forma, participando de aglomeração, as pessoas se sentiam também livres para agir da mesma forma e as consequências foram muito ruins, não é? Enquanto isso, ao mesmo tempo, ele participava de manifestações onde essas aglomerações elas contrariavam todos os princípios basilares da democracia, porque eram manifestações em que se desfraudavam cartazes e faixas, em que se pedia o fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, a volta do AI-5, a volta de um regime de exceção, enfim, princípios que constroem, que dão a base do nosso sistema democrático. E ele, ao participar daquelas manifestações, vendo e ouvindo essas manifestações, ouvindo esses gritos e lendo essas faixas, não tomando nenhuma providência de pedir para que as faixas fossem fechadas e dizer aos manifestantes que aquele caminho estava errado, isso fez com que existisse um começo de um conflito institucional. Um conflito institucional começou a ser gestado com essa atitude do presidente da República. E o Supremo Tribunal Federal, naturalmente, muito agastado com tudo isso, porque é um dos poderes da República, como o Congresso Nacional é o outro poder da República, mas, finalmente, ao longo dessas últimas 3, 4 semanas, nós percebemos que houve um certo arrefecimento por parte do presidente da República no apoio a essas manifestações, porque a simples presença dele já era um apoio implícito a essas aglomerações, a essas solicitações que faziam. Então, nós esperamos que continue essa temperança, continue esse ar de tranquilidade, de calma, para que nós possamos reunir a nação brasileira no combate, como disse no início, a essa pandemia, porque até o momento, realmente, a falta de liderança no combate à propagação do coronavírus aqui no Brasil é muito deficiente, diferentemente do que nós estamos vendo e assistindo em outros países, que onde houve a união, onde houve uma agenda comum, o vírus foi rapidamente, não debelado, mas caiu rapidamente o índice de sua propagação, e hoje alguns países já estão voltando praticamente à vida normal, à sua normalidade. A gente percebe que há uma tentativa de fazer com que as relações sejam as melhores possíveis. Mas toda vez que o presidente fala, a bolsa de valor cai e, evidentemente, os ânimos se exaltam, né? Ele tem muita dificuldade de dialogar, não tem, senador Collor? É verdade, é uma dificuldade muito grande de poder se comunicar da forma correta, porque cada vez que ele sai e entra no Palácio da Alvorada e vai para aquele cercadinho e fala alguma coisa, é uma crise que se instala na República. Então, esse presidencialismo sobre o qual nós estamos vivendo, que é o que eu costumo dizer, é um sistema político, é uma carroça do sistema político brasileiro. Além desse presidencialismo de coalizão trazer no seu bojo o germe da crise, né, de 6 em 6 meses uma crise, ele vem antecipando essas crises com cada declaração dessas que ele faz.
E dessas 3, 4 semanas para cá, ele vem parando com essas declarações. E a gente percebe que o clima vem amainando, não é? De que as tensões vêm diminuindo. Mas cada vez que ele fala, sobretudo da maneira como se nós vimos naquela fatídica reunião do dia 22 de abril, em que impropérios e palavras de baixo calão foram utilizadas numa reunião ministerial, onde a liturgia do cargo deve ser exigida até a sua última instância, e as palavras pronunciadas pelo ministro da Educação, chamando de nomes absolutamente inapropriados os integrantes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, e isso o presidente da República, o chefe da nação brasileira, ouvindo aquilo e sem admoestar aqueles que estavam assim se dirigindo com essas palavras a integrantes dos outros 2 poderes. E, enfim, o ministro da Economia, da mesma forma, utilizando palavras desairosas, tudo isso faz com que, fez com que, à época, esse conflito institucional a que eu me referi há pouco, ele estivesse num período de gestação rápida, acelerada, né? Mas, finalmente, nós estamos vivendo agora, e eu espero que isso perdure, não coloco a minha mão no fogo, dizendo e afirmando que vai continuar. Mas nós torcemos, nós brasileiros todos torcemos, para que esse clima de relativa tranquilidade permaneça, para que nós possamos pensar naquilo que realmente importa, que inicialmente é o combate ao Covid-19, a sua disseminação e também o combate aos enormes efeitos na área econômica e na área social que o Covid vem oferecendo, né, vem dando, vem fazendo com que famílias, né, fiquem desesperadas, pessoas desempregadas, perdendo o seu ganha-pão, pessoas que ficam sem poder sair de suas casas para fazer o seu bico e para conseguir o pão que alimente a sua família no dia a dia. Enfim, as pessoas estão todas elas desarvoradas. E a bem da verdade, o governo federal, esse é um ponto positivo, ele, com o apoio do Congresso Nacional, que foi fundamental, inclusive, para o estabelecimento dos R$ 600 da ajuda emergencial, propôs essa ajuda emergencial, o Congresso colocou no patamar dos 500, o governo federal finalizou em R$ 600, e esses R$ 600 é que vem amainando um pouco o enorme sofrimento das camadas mais vulneráveis da população. São 60 milhões de pessoas que vêm sendo atendidas, mas nós sabemos que isso aí vai até o final, até agosto, é o que está previsto, até o final desse mês. Estamos trabalhando, o Congresso Nacional vem trabalhando para que isso se estenda até o fim do decreto da calamidade que expira no dia 31 de dezembro. Mas, mesmo estendendo até dezembro, nós precisamos ver o outro período, de 2021, porque as dificuldades financeiras, as dificuldades econômicas vão apenas estar mais agravadas. E essa ajuda e essa cooperação do Estado brasileiro é fundamental para que não deixemos ao desamparo milhões e milhões de pessoas que estão aí na expectativa de obterem um emprego, e nós sabemos que esse emprego não chegará tão cedo, porque ao mesmo tempo em que empregos estão sendo dizimados, isso significa que empresas, sobretudo micro e pequenas empresas, também foram dizimadas e com isso não tem mais condições de empregar as pessoas como normalmente poderia fazer. O senhor vê alguma similaridade entre a sua trajetória com a do presidente Bolsonaro? Tem alguns pontos em comum, né? O senhor foi eleito com um partido pequeno. Significou uma esperança para milhões de brasileiros. Se comprometeu em fazer uma linha muito dura de combate à corrupção. Em que pontos o senhor entende que há convergência entre o seu governo e o governo do presidente Bolsonaro? As diferenças são maiores do que as eventuais semelhanças. As semelhanças podem ser identificadas por aí, exatamente nesse ponto que você tocou. Os 2 candidatos, em momentos diferentes, tiveram partidos pequenos que lhe deram a legenda para disputar. Essa é uma semelhança. A segunda semelhança é de que os 2 candidatos, até 6 meses antes da eleição, ninguém dizia que poderia apostar que um e outro seriam os eleitos, um em 89 e o outro em 2018.
e acabou acontecendo o que as pessoas, até 6 meses antes, ninguém não esperavam as pessoas. Então, é uma semelhança, mas eu acho que para por aí, até porque a eleição de 89 foi bem diferente da de 2018, porque lá atrás nós tivemos uma eleição solteira. Foi a primeira eleição foi a eleição da redemocratização, a primeira eleição depois da promulgação da Constituição de 88, e eu fui o presidente da redemocratização. Então, nessa primeira eleição, os constituintes entenderam que deveria ser uma eleição solteira. Em 89, se votou somente para presidente da República, e não, diferentemente com as eleições que se seguiram, foram realizadas, a eleição de presidente foi realizada juntamente com as eleições de governadores, deputados federais e deputados estaduais. Então, isso foi uma diferença muito importante a ser registrada entre as duas eleições de 1989 e 2018. Eu estava estudando um pouco a respeito da sua vida e uma informação que me chamou muita atenção é que aos 16 anos o seu projeto era ser padre. É verdade. É verdade, aos 16 anos eu queria ingressar no seminário, a minha ideia era ingressar no seminário porque eu sempre estudei em colégio católico e interno, né, no sistema de internato que hoje está em desuso. E realmente eu queria seguir a vocação religiosa. Cheguei para o meu pai, eu tinha uns 16 anos, e olhei para ele, falando com ele, pedi permissão para entrar no seminário. Ele olhou para mim e disse: que idade você tem, meu filho? Eu disse: 16 anos. Ele falou: quando você tiver 18 anos, a gente volta a conversar. Nesse meio tempo, quando eu tinha 17 anos, ele me convidou, me retirou praticamente do colégio interno e me levou para Brasília para conhecer uma outra escola, para saber se eu me acostumava com essa outra escola, se eu gostaria dessa outra escola. No fundo, ele querendo me tirar desse caminho de uma vocação religiosa, que depois ele tinha razão, eu verifiquei que não era exatamente a minha vocação. Mas, enfim, me levou para Brasília e eu conheci uma escola, a primeira escola de tempo integral, ensino integral, instalada no Brasil, que foi criada por Darcy Ribeiro, que era reitor da Universidade de Brasília, e ele criou uma escola integral de segundo grau, instalada dentro do campus universitário da universidade, e era uma escola extraordinária, com uma dinâmica, uma didática completamente diferente. Eu fiquei encantado assim que conheci a escola, passei lá 2, 3 dias e disse: não, realmente eu quero ficar aqui. E aí fiquei em Brasília estudando nesse Centro Integrado de Ensino Médio, que chamava, o nome da escola, Centro Integrado de Ensino Médio, CIEM, que veio a ser depois, não é, o grande fato que fez com que o Darcy Ribeiro, junto com o finado, os dois, né, saudosos, Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, com que o governador Leonel Brizola instalasse os CIEPs e depois, posteriormente, eu, como presidente da República, fizesse o programa da universalização do ensino básico com a criação dos CIACs, mas tudo baseado na ideia originalmente de Darcy Ribeiro. Mas foi assim que a minha vocação religiosa foi desviada para a vocação da vida civil. Como é que se explica um jovem de 40 anos chegar à presidência da República? É realmente algo assim muito importante, não é? Porque na história da própria pessoa, na minha história e na história do país, porque até hoje eu sou o mais jovem presidente eleito do Brasil e o mais jovem presidente das Américas. Até hoje, nenhum outro presidente foi eleito aos 40 anos de idade, pelo menos até o presente momento, até onde as minhas informações estão corretas. Mas é uma responsabilidade muito grande, mas, ao mesmo tempo, um enorme desafio, porque chegava ao poder uma geração como a nossa, carregada de ideais, um grupo de jovens que achava que podia mudar o Brasil e realmente fez muita coisa para que o Brasil mudasse do dia para a noite. Então, o voluntarismo, né, a vontade, talvez tenha sido esse um dos erros que nós tenhamos cometido, que tenha sido a vontade de fazer tudo muito rapidamente, de forma até atropelada, mas a vontade de realizar e de colher resultados era tão grande
próprio da própria juventude, né? Que, enfim, fizemos muitas coisas, o Brasil, sem dúvida nenhuma, mudou. Foi um governo que deixou o Brasil de ser um país acanhado, um país intimidado pela presença de outros países no entorno internacional, e ficou um país, né, que queria se mostrar um parceiro confiável, e se mostrou um parceiro confiável, queria e se mostrou um país que estava de acordo com as regras internacionais, que saiu da moratória da dívida externa e recomeçamos a pagar a nossa dívida externa, o que estava impedindo o Brasil de ter financiamentos para as suas exportações, para as suas importações, penalizando as indústrias e empresas brasileiras. Combatemos a inflação de 80% ao mês, que era uma loucura. Imagine, até hoje as pessoas, mesmo que viveram naquela época já numa idade que desse para conhecer o que estava acontecendo, quando lembram do fato de conviver com a inflação de 80% ao ano, indagam-se, né? Como é que nós conseguíamos conviver com aquilo pelo período que nós convivemos. Então, a abertura comercial, a quebra das reservas de mercado, a quebra das reservas de mercado da indústria automobilística, da indústria petroquímica, da indústria da informática, o que permitiu que os celulares chegassem ao Brasil. Porque imagine você, Cláudio, que nós não tivemos celular para fazer a campanha de presidente da República. Imagine a logística naquela época como era complicada, porque sem celular, para nós viajarmos e fazermos 2, 3 estados por dia, com comícios e com carreatas, sem telefone celular, era uma dificuldade enorme. Então, nós trouxemos a telefonia celular, que é hoje algo que nós não saímos de casa sem apalpar os nossos bolsos para saber se não nos esquecemos de algo. A caneta está aqui, o papel, a caderneta está aqui e tal, e o celular. Não é? Ninguém sai hoje de casa sem o seu celular. Mas o celular chegou com o nosso governo, os computadores de última geração chegaram com o nosso governo, porque naquela época, os computadores utilizados no Brasil eram 4 gerações atrás, anteriores à geração dos computadores que eram vendidos à época em supermercado dos Estados Unidos. Então, era realmente era muito desairoso para nós conviver com essa realidade, sabendo que o Brasil necessitaria tão apenas de uma abertura comercial, naturalmente contrariando enormes interesses desses que detinham essas reservas de mercado e esses monopólios, que eram reedição das capitanias hereditárias de Priscas-Eras, enfim, e que foram feitas essas quebras de reserva de mercado, e a abertura comercial foi um enorme sucesso, além das reformas macroeconômicas, né, que nós fizemos, que serviram de base, conforme diz o próprio ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, serviram de base para o Plano Real. Diz ele que sem as reformas que nós promovemos no plano econômico, não teria sido possível a ele, anos depois, como ministro da Fazenda, implementar o Plano Real, que foi o plano da estabilização monetária, como nós sabemos. Após a sua vitória no ano de 1989, houve uma frase sua que não foi bem entendida. O senhor disse: "Eu vou deixar a direita indignada e a esquerda perplexa." Foi uma frase que numa entrevista, mas o que o senhor vai dizer, como é que o senhor vai agir e tal, enfim, aquelas perguntas, né, de sempre, quando se faz um candidato eleito. E aí eu disse: olha, eu vou resumir para você o que vai ser o meu governo. Eu vou deixar a direita indignada e a esquerda perplexa. Por quê? Porque eu sabia que com esse programa nosso, que não era um programa que fosse desconhecido de todos, eu falei durante todo o processo da campanha, inclusive nos debates, sobretudo nos debates, onde os programas apresentados por mim e pelo meu contendor, que era o Lula, eram programas inteiramente diferentes, e eu falava exatamente nisso, que eu queria fazer a abertura comercial, que eu iria fazer a quebra das reservas de mercado, que eu não queria monopólios e a ineficiência, eu queria eficiência, eu queria produtividade, eu queria competitividade, eu queria uma inserção competitiva do Brasil no cenário internacional. Então, isso tudo era do conhecimento das pessoas, só que as pessoas
que detinham essas reservas de mercado achavam que ia acontecer essa quebra de reserva com o vizinho, mas não com ele. Então, eu percebendo isso, né, e sabendo que as medidas iriam realmente impactar muito a chamada direita, eu disse, vou deixar a direita indignada, como de fato ela ficou, porque a elite brasileira, com os interesses contrariados pela ação de meu governo, se voltaram fortemente contra mim, e a esquerda perplexa, porque a esquerda, o programa que eu implementei, era um programa que estava também dentro do programa da esquerda, a ponto do Aloysio Mercadante, que era o coordenador da equipe econômica do candidato Lula, ter visitado na semana da implementação do programa econômico, visitou a então ministra Zélia Cardoso de Mello e disse a ela, Zélia, esse era o programa dos nossos sonhos. Só que tem um pequeno detalhe, se fôssemos nós eleitos e nós aplicarmos esse programa, no dia seguinte nós estaríamos fora do governo, porque a direita não iria aceitar, segundo ele falando com a Zélia, não iria aceitar que a esquerda fizesse um programa como esse. Mas vocês têm todas as condições agora de levar adiante esse programa, que era o programa dos nossos sonhos. Então, e a esquerda perplexa, porque não imaginava jamais que nós pudéssemos implementar programas que estivessem conciliados áreas desse programa com o que eles propugnavam à época também, embora ainda não da boca para fora, mas dentro da equipe, daqueles que coordenavam a equipe econômica, coordenavam o grupo que fazia parte do grupo de economia do candidato Lula. Então, pelas suas colocações, eu posso entender de que o senhor sofreu impeachment liderado pela elite empresarial brasileira. Não foi nem pela esquerda, nem por partidos políticos. Sem dúvida. Foi impeachment da elite empresarial brasileira. Sem dúvida, sem dúvida. O meu afastamento se deu em função da movimentação que começou a haver logo nos primórdios do meu governo. Não foi em 91 ou 92, isso foi logo depois da posse, 6 meses depois da posse, já se começava um movimento. Isso depois eu fui amealhando informações e colhendo informações aqui e acolá, e a gente percebia, então, claramente que hoje é uma convicção minha, e não somente minha, mas de vários outros também, estudiosos, de que realmente o meu afastamento ele se deu a de um movimento muito forte a partir da elite brasileira. Eu costumo dizer que quem me afastou da presidência da República não foram os caras pintados, que foram apenas uma manifestação cultural, uma manifestação de extrema juventude, né? Uma manifestação estético-cultural, vamos dizer assim, que deu como se chama, essa moldura ao que realmente acontecia, o que realmente importava, que era a movimentação da elite brasileira junto à classe política brasileira à época de afastar o presidente da República. Sem dúvida nenhuma, quem me afastou da presidência foi a Avenida Paulista, entendendo essa metáfora como a elite brasileira. Posteriormente, o senhor foi inocentado pelo Supremo Tribunal Federal das acusações, posteriormente, após o seu impeachment. Se foi provado que as acusações não eram verdadeiras, um advogado lhe pergunta, como é que fica o seu mandato que foi interrompido? Pois é, boa pergunta. A pergunta que eu também, na época, viu, Cláudio, me fazia. Bom, e agora? Onde está o meu mandato que me foi conferido? Porque eu fui afastado da presidência da República na suposição, e meramente na suposição, de que as acusações que me faziam à época eram verdadeiras. Então, em função dessa suposição, eu fui afastado. O Supremo Tribunal Federal depois julgou e me declarou inocente de todas aquelas acusações. Falei, bom, então, em geral, quando acontece alguma coisa isso nas relações civis, não é? Quando uma pessoa é afastada de um cargo, de uma posição numa empresa, depois se verifica que aquela pessoa que foi afastada não tinha nada a ver com as acusações que lhe eram feitas, essa pessoa volta, tem direito a voltar ao seu posto e voltar com todas as garantias do status quo ante, né? E no meu caso, né, que deu o mandato que o povo me deu
com 35, à época, 35, 36 milhões de votos e que um grupo de 400 deputados me tiraram, né? Enfim, essa é uma pergunta para a qual eu também não tenho resposta, mas fica essa indagação para que nós verifiquemos que esse processo de impeachment no Brasil é um processo eminente político, que não tem nenhuma característica, nenhum embasamento jurídico. É a forma que os políticos encontram de instrumentalizar a lei para materializar uma decisão que eles tomaram anteriormente de afastar o presidente da República. Forma-se uma maioria, essa maioria entende que deve ser afastado o presidente da República, então instrumentaliza a lei para materializar essa decisão que eles tomaram adrede. E foi isso que aconteceu. Então, por isso é que eu digo que esse instituto do impeachment no Brasil ficou de tal maneira, virou uma banalidade, que nós temos que repensar sobre isso, porque tudo e qualquer coisa que aconteça de desapreço a uma atitude que tenha o presidente da República, já se fala é o impeachment, tem que fazer. E o impeachment é um instrumento que deve ser utilizado em último dos últimos casos, num caso de emergência nacional, num caso de um cometimento de um crime de responsabilidade, não é, de expressão, não é, que afete a soberania do país, que afete a segurança nacional, enfim, algo extremamente grave. Aí sim, um remédio excepcional, que seria o afastamento pelo processo de impeachment. Mas não é. No Brasil ficou de tal maneira banalizado e ficou um instrumento meramente da política e da maioria que se forme no Congresso Nacional nos seus humores em relação ao presidente da República. A presidente Dilma, ao sofrer impeachment, também foi vítima da elite empresarial? Eu acho que ela, no caso, foi mais vítima da falta de atenção que ela teve no seu relacionamento com o Congresso. No meu caso, eu também incorri nesse erro, e foi um erro fatal. Mas no caso dela, ela tinha a elite brasileira, ela estava muito coordenada com os governos do PT. Estava muito coordenada, a política econômica estava sendo feita muito sintonizada com os interesses da elite nacional, não é? No caso dela, foi mais um desperdício que ela teve do seu tempo de não se dedicar ou de não dedicar a sua atenção a uma construção da sua base parlamentar. E sobre isso eu avisei diversas vezes, reiteradas vezes, aos seus ex-chefes da Casa Civil, foram vários com os quais eu conversei, e já daquela época eu dizia, olha, as coisas não estão indo bem, pelo que eu estou percebendo no Congresso Nacional, as coisas não estão boas para o presidente da República. E ouvia dos chefes de gabinete civil dela, com os quais eu conversava. No final eu conversei com ela pessoalmente também, mas aí já era muito, muito tarde, para que ela entendesse o momento grave que estava vivendo. Eu dizia a eles, olha, mas está acontecendo isso assim, assim, assado. E eles diziam, não, mas o Congresso está bem, nós estamos aprovando todas as medidas que nós estamos enviando para o Congresso. Eu disse, muito bem, mas isso aí é o apoio às medidas do que vocês estão enviando. Eu estou falando do perigo da falta de solidariedade que o presidente da República tem que ter por parte dos congressistas. Aprovar um projeto, aqui manda o projeto aprovar, é uma coisa sem uma maior intensidade da questão pessoal. Já a solidariedade de estar perto e junto do presidente da República em todos os momentos, isso tem que ser construído com base na conversa, no entendimento, na busca de consensos, de apaziguar os ânimos, e isso ela não soube fazer. Então, eu acho que, em função desse descuido que ela teve na sua construção da maioria parlamentar no Congresso, é que se deveu o afastamento dela. Revisitando o seu governo, evidentemente que um ponto negativo foi não apenas o bloqueio da poupança, foi o bloqueio de todos os ativos financeiros, inclusive a poupança. Havia outra alternativa para combater a inflação de 80% ao mês? É a primeira pergunta. Segunda e derradeira pergunta. O senhor se arrepende de ter tomado essa medida? Sim. A medida que foi tomada não era a única que tinha, não era
não foi uma invenção, tanto que eu contei esse episódio há pouco em relação ao chefe da equipe econômica do então candidato Lula, que era o... Oh, meu Deus, agora é o nome dele, que eu citei, o Aloysio Mercadante. Então, essa visita que ele fez à Zélia, dizendo esse é o programa dos nossos sonhos, né? Então, para dizer que esse programa, essa ideia, ela estava permeando as equipes econômicas dos principais candidatos a presidente da República do Brasil em 1989. Não era uma coisa somente nossa. Todos eles sabiam que a única saída de se combater uma inflação, como aquela de 80% ao mês, passava por um congelamento de preços. O primeiro passo seria um congelamento de preços. Acontece que esse congelamento de preços não poderia conviver com o excesso de recursos, de dinheiro circulando na economia. Até porque, com a inflação tão alta, todo mês a Casa da Moeda tinha que imprimir mais moeda. E às vezes não tinha nem tempo de imprimir, às vezes, eu acho que nós nos lembramos que o dinheiro era carimbado. O dinheiro, ao invés de ser impresso, porque a máquina da Casa da Moeda não dava vencimento, mandavam carimbar as moedas, dando um valor de 50 mil cruzados novos, 500 cruzados novos, tinham carimbo. Então, era impossível conviver congelamento de preços com esse excesso de recursos que estavam convivendo conosco na economia, porque esses recursos, com congelamento de preços, se eles não fossem bloqueados, eles viriam todos para o consumo. E vindo para o consumo, eles criariam uma outra inflação, que seria a inflação pela demanda, porque a indústria brasileira não teria como atender a esse fluxo enorme da demanda, que aumentaria extraordinariamente, e haveria uma quebradeira das nossas indústrias brasileiras e, ao mesmo tempo, uma inflação pela demanda, que é uma inflação pior ainda do que a inflação de custos como aquela que nós estávamos vivendo. A dificuldade era como vamos tratar para reduzirmos essa liquidez que está aí na economia, para que possa conviver com o congelamento de preços sem que afete a capacidade da nossa indústria de prover as necessidades dessa demanda. E aí é que nós tivemos que fazer o bloqueio, porque o chamado mercado, essa coisa intangível, é muito esperto, e eles traçam diversos cenários do que pode acontecer, sobretudo com o governo que se instala, como se instalava, com a mensagem de que iria combater a inflação vigorosamente e tal. Então, eles criavam esses cenários e diziam, bom, ele vai ter que fazer um bloqueio, ele vai ter que bloquear os ativos. Que ativos ele vai bloquear? A nossa ideia inicial era de bloquear os ativos que estavam na especulação financeira, aqueles que especulavam financeiramente do dia para a noite, no chamado overnight, que estavam especulando nos títulos ao portador, que estavam, enfim, especulando com diversas outras maneiras de poder se livrar dessa inflação, mas especulando violentamente com esses recursos. Então, eles sabiam que nós tínhamos que mexer nisso. Mas, ao criar esse cenário, e eles sabendo que nós iríamos mexer nessa área, eles começaram a retirar as suas aplicações desse tipo de aplicação para colocar na caderneta de poupança, na conta corrente, nos títulos nominais, dizendo, bom, em relação a isso, ele não vai mexer. Ele pode mexer no dinheiro da especulação e títulos ao portador, mas nesse tipo de recursos onde eles estão locados, ele não vai mexer. E então eles foram se esconder, escamotear esses seus recursos nessas aplicações. E nós tivemos, então, que fazer o bloqueio total dos ativos. Embora esses ativos todos tenham sido devolvidos aos seus verdadeiros proprietários em 18 parcelas mensais, a última delas tendo sido paga em agosto de 1992. Naturalmente, muitas pessoas, infelizmente, quero dizer, em vez de naturalmente, infelizmente, muitas pessoas sofreram com esse bloqueio. Então, o que eu cheguei, logo depois da minha saída, né, eu sempre, quando discutia sobre o programa econômico, dizia esse era o programa, não tinha um outro, era a nossa única saída, mas, infelizmente, isso criou um enorme dissabor, né, em inúmeras famílias brasileiras, né, criou inúmeras dificuldades e problemas e sofrimento, e eu peço desculpas e peço perdão
pelo ter causado essa insatisfação e ter causado esse enorme incômodo, para dizer o mínimo, em milhares de famílias brasileiras, e isso é uma coisa que, infelizmente, não podia deixar de acontecer, porque não havia outra medida a não ser essa, desse bloqueio, para que nós salvássemos o Brasil de uma hiperinflação, que afetava, sobretudo, a hiperinflação, as classes menos favorecidas. A classe assalariada, por exemplo, que não tinha como se defender com o salário que recebiam daquela inflação monstruosa, porque eles não tinham ou recursos suficientes do salário, que depois de fazer as suas, comprar os seus bens essenciais, tivesse algum recurso a mais para poder fazer a aplicação. Esse recurso não existia, porque tudo era consumido rapidamente em função da inflação galopante, e eles também não tinham mecanismos de conhecimento de como se defender, mesmo com os pequenos recursos que eventualmente tivessem no final do mês, para se defender do processo inflacionário. Então, essa inflação atingia, sobretudo, os assalariados e as classes menos favorecidas. Tanto que, quando nós estabelecemos o limite de 50 mil cruzados novos para todos aqueles que tivessem aplicação até 50 mil cruzados novos ou depósito até esse valor, que hoje equivaleria a 20 mil reais, que esses até esse valor, eles teriam cruzados novos, 50 mil cruzados novos teriam esse dinheiro liberado. Esse dinheiro não estaria dentro do bloqueio. E isso nós fizemos de 50 mil reais, não foi também da nossa cabeça, porque achamos o número 50 o ideal. É porque nós fizemos um levantamento, pedimos um levantamento feito pelo Banco Central de então, para sabermos o perfil do poupador da caderneta de poupança naquela ocasião. E o perfil da caderneta dos poupadores era o seguinte: 70% dos poupadores na caderneta de poupança no Brasil, naquela época, tinha até 50 mil cruzados novos depositados. Então, em relação à poupança especificamente, somente 30% dos depositantes foram atingidos pelo bloqueio. E foram exatamente os 30% que estavam saindo da especulação e querendo se defender, achando que não teria bloqueio na poupança ou que não teria bloqueio na conta corrente, o que realmente aconteceu em função da necessidade de nós termos um certo controle para que, como disse anteriormente, esse fluxo de recursos extremamente elevado, com o congelamento de preços, não viesse avidamente em busca da compra desses bens e serviços que eram oferecidos a preços congelados. Trazendo agora para a atualidade, é possível uma estabilidade econômica sem que haja estabilidade política? O presidente Bolsonaro, ele pode ter diálogo com o parlamento sem que isso signifique negociação? Pode, sem dúvida nenhuma, que pode ter diálogo com o parlamento. Isso é fundamental, é o ideal. Na democracia, nós temos esse item básico, né? Que política é conversa, é entendimento, política é, sobretudo, a busca de consensos, né? De aproximar as posições e buscarmos consensos para juntos convivermos. Como foi agora dado exemplo, nós temos dois exemplos em Israel, por exemplo. Israel é um exemplo e a Itália é outro exemplo. Em Israel, 3 eleições foram realizadas no período de um ano. Esse ano agora, o ano passado que se concluiu, 3 eleições, não, 2 eleições no ano passado e 1 esse ano. E nessas 3 eleições, nenhum dos partidos contendores obteve maioria. Até que depois da terceira eleição, os 2 líderes dos 2 partidos que estavam em disputa resolveram sentar-se à volta de uma mesa e discutir como poderiam se entender para formar um governo. E aí o que é que eles fizeram? Dividiram os ministérios, esses ministérios tais ficam com o seu partido e esses aqui ficam com o meu partido. E não somente isso, mas dividiram também o mandato. Eu vou governar 2 anos e você governa 2 anos. E isso foi feito numa democracia extremamente estável, num ambiente de instabilidade, que é aquele ambiente no Oriente Médio, não é, de conflagrado, mas uma democracia. Mas tudo isso feito à luz do dia, tudo isso feito sob os holofotes e o escrutínio da mídia, da população, todos sabendo o que estava acontecendo, não é? Do mesmo modo como aconteceu na Itália, que na Itália partidos de ultradireita ganharam a eleição, mas não obtiveram a maioria.
dois deles, sobretudo, um chamado Cinco Estrelas e o outro a Liga do Norte. E eles não conseguiram formar a maioria. E foram formar a maioria com quem? Com um partido de esquerda. Então, veja que um partido de ultradireita encontrou pontos de coincidência e vice-versa com os partidos de esquerda e conseguiram, então, construir uma maioria e elaborar um plano de governo que atendesse os seus interesses comuns e os interesses, naturalmente, da nação italiana. E isso foi feito. Então, também, à luz do dia, sob o escrutínio da população, todo mundo sabendo o que estava acontecendo, o que no Brasil ocorre é que esses entendimentos políticos nem sempre são colocados à luz do dia, nem sempre são colocados ao conhecimento público. As pessoas se tomam de sobressalto quando veem nos jornais, nos noticiários, de que tal cargo foi agora para um partido e ninguém... mas como é que nasceu essa indicação? Quem fez a indicação? Foi fulano? Mas como? Quando é que conversou? Nós não soubemos dessa conversa. Houve entendimento com o partido A, B ou C? E por que esse entendimento não foi noticiado? Então, isso é que cria aquela falsa impressão, e às vezes não tão falsa, porque se não fazem à luz do dia, porque alguma coisa que não está andando de acordo com o que deveria ser está ocorrendo, não é? Então, fica aquela impressão do toma lá da cá. Não, isso aí é o fisiologismo, estão trocando cargos por votos na Câmara, quando não é isso. Se fosse feito às claras, se fosse dito, olha, nós estamos aqui conversando com um partido tal, e nós temos espaços aqui no governo, queremos chamar pessoas que nos ajudem a implementar o nosso programa de governo, e isso dito pelo presidente, naturalmente, não é? E então estamos conversando com o presidente do partido A, B e C, e temos aqui espaços no ministério tal, tal e qual, e nós sabemos que esse partido aqui tem pessoas, né, que são muito proficientes nessa determinada área, então nós estamos oferecendo a composição desse ministério a esse partido, naturalmente dentro da obediência a um programa global de governo. E aí nós temos o exemplo, né? Uma ministra, por exemplo, da Agricultura, que pertence a um partido, que tem sido uma ministra excepcional. Uma ministra é um nicho de excelência, né? Nós temos o próprio ministro Mandetta da Saúde, que infelizmente foi defenestrado em função de não ter adotado o receituário do presidente da República, que, exercendo ilegalmente a medicina, quis impor a hidroxicloroquina como remédio para integrar a medicação do Sistema Único de Saúde, do Sistema Brasileiro de Saúde. Então, tudo isso mostra que é possível, sim, nós fazermos. Agora, ele, ao escolher esses dois, não escolheu abrindo o canal de comunicação com o partido político, não entendendo ele que o presidente da República é o líder político da nação. E como líder político da nação, ele tem que fazer política. E política se faz por intermédio dos instrumentos que a democracia nos oferece, que são os partidos políticos e os próprios políticos. Então, se ele tivesse feito essas escolhas todas, ouvindo os partidos aos quais pertencem a atual ministra da Agricultura e o ex-ministro da Saúde, teria muito mais facilidade de ter a chamada solidariedade, que é fundamental, dos parlamentares em relação à figura do presidente da República. Mas ele quis passar por cima dos partidos. Ele escolheu por cima dos presidentes dos partidos, por cima das principais lideranças dos partidos. Isso, naturalmente, não cria a coesão necessária dentro do partido para fazer com que esse partido esteja votando favoravelmente às pretensões do governo quando matérias cheguem ao Congresso Nacional para esse fim. Senador Fernando Collor, não vou mais tomar o seu tempo, só me resta agradecer e pedir que o senhor, com toda essa experiência, essa bagagem, deixe uma mensagem aos jovens que estão pensando neste ano em ingressar na política. Bom, a mensagem que eu daria aos jovens é de acreditar sempre no nosso Brasil. Acreditar no nosso Brasil significa, em primeiro lugar, acreditar nos seus ideais, nos seus sonhos. Acreditem nos seus sonhos, acreditem que os seus sonhos podem ser realizados. E se os seus sonhos eles se expandem para uma preocupação social,
que o único caminho para você chegar, atingir esse objetivo é por intermédio da política. A política é uma atividade das mais nobres que nós temos no mundo, né? Nas nossas vidas, exercer corretamente o mandato político é algo extremamente importante. E eu falo a vocês, tendo sido o mais jovem prefeito de capital do país, tendo sido o mais jovem governador do país, tendo sido o mais jovem presidente do país e das Américas, e um jovem, e até então um jovem senador da República, hoje não mais. Mas, enfim, mas que chegou a todas essas... E um deputado federal também muito jovem. Então, foram todas as posições que eu alcancei muito jovem. Então, e com muito ideal. Sofri muito, a gente sofre. A vida política não nos deixa passar incólumes, não, hipótese alguma. Não podemos pensar nisso. Temos que saber que, quando entramos na política, entramos debaixo de uma tempestade. Não é? Chuvas, trovoadas, relâmpagos, alguns fatais, outros não tanto, mas, enfim, mas que nós temos que enfrentar, nós temos que fazer com que o nosso ideal seja mais forte do que o receio de enfrentarmos essas intempéries quando ingressamos na política. Confiem em vocês, confiem nos seus sonhos e confiem nos seus ideais, vão em frente, participem do processo político, porque o futuro está na mão de vocês. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a você, Cláudio, muito obrigado a todos os nossos ouvintes, até uma próxima, se Deus quiser, e parabéns a Santana do Livramento pelos seus 197 anos, que comemorou no último dia 30 de julho. Parabéns. Obrigado.